Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, disto me recordo, e, portanto, tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, por mais um ano que nós iniciamos, Senhor, este culto de Santa Ceia, que a tua presença, a tua graça, Senhor, a tua glória seja presente e poderosa nas nossas vidas, Senhor Jesus. Deus, que hoje o Senhor venha falar conosco. O Senhor já tem falado através dos louvores, da palavra introdutória, e eu tenho a certeza que o Senhor continuará falando um pouco mais conosco, Senhor Jesus. Senhor, é mais um ano, Senhor, que nós iniciamos e nós temos clamado pela tua presença, pela tua graça. E, Senhor, nós queremos estar mais próximos de ti. Nós queremos, Senhor, a cada dia, Senhor, alcançarmos uma estatura, subir um degrau maior em nossas vidas, Senhor Jesus. Por isso, meu Deus, nessa noite, fala conosco. Ministra, Senhor, os teus propósitos em nossas vidas, que nós entendamos a tua mensagem. Por isso, abre os corações, Senhor Jesus, porque não sou eu que estou falando. Eu sou apenas o canal, Senhor, para transmitir a tua mensagem. Por isso, Senhor Jesus, fala conosco. É o que nós te pedimos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o livro de Lamentações, ele foi escrito por Jeremias, num período triste da história de Judá, quando Judá fora invadida, foi devastada pelos babilônios. Além de destruir os muros e queimar o templo da cidade, os babilônios levam consigo os melhores e mais produtivos cidadãos de Judá. E a gente consegue enxergar isso quando a gente vai lendo o livro de Daniel, vai falando, né, que o rei separou pessoas diferenciadas. E quando Jeremias está escrevendo esse livro, o cenário da sua vida, o cenário histórico daquela época era um cenário mais catastrófico possível. Era um cenário de dor, era um cenário muito difícil, era um cenário muito complicado de se viver. E quando a gente pega e sai do coletivo e passa para o individual, agora fazendo uma análise acerca do indivíduo Jeremias, a gente consegue enxergar um cenário de um coração devastado. A gente consegue enxergar o cenário de alguém dilacerado pela dor. Alguém que tem sofrido muito, porque além do que aconteceu com todo o povo, daquilo que ele presenciou, daquilo que ele viu, daquilo que ele pôde enxergar e ver a destruição, a vida para com ele não foi uma vida fácil, mas foi uma vida dura, irmãos. Porque quem lê Jeremias vai perceber que ele foi rejeitado durante todo o seu ministério. Ele foi rejeitado, ele viveu o tempo inteiro as sombras e as ameaças de morte, o tempo inteiro ameaçavam tirar a sua própria vida. Ele vive boa parte da sua vida dentro de um calabouço. Enfim, então, até nesse momento que nós lemos para Jeremias, o cenário é de desesperança, não é um cenário otimista, não é um cenário que você consegue parar e olhar e falar assim, não, coisas melhores virão, coisas melhores certamente acontecerão. Quantos de nós, irmãos, um ano acabou de se passar, quantos de nós que vivemos, que experimentamos, que vivenciamos, e quantos que têm vivido dias difíceis, dias de dificuldade, dias de incertezas, dias em que nós não sabemos como vai ser, né, como que você vai pagar as suas contas, como que você vai viver, como que as coisas vão acontecer, dias que quando o telefone toca, talvez já é um momento de desespero para você, porque você não sabe qual vai ser a mensagem que você vai receber do outro lado da linha.
talvez uma mensagem que vem para desestabilizar, talvez uma mensagem que venha para trazer algo negativo. E parece que quando a gente olha à nossa volta, parece que quando a gente dá uma olhada ao nosso redor, a gente não consegue enxergar nada que nós possamos nos agarrar, nada palpável que a gente segura, fala assim, a gente fala, não, aqui eu estou seguro, aqui eu posso me segurar e vai estar tudo certo. Eu tenho uma segurança, eu tenho algo que eu consigo olhar e falar, não, enquanto eu tenho isso aqui, eu estou seguro. Porque o ser humano, ele é um ser racional, e muitas vezes nós vamos racionalizar as coisas. A gente vai olhar e vai falar, não, eu preciso ver que isso aqui é tangível, eu posso tocar, então eu tenho uma segurança, eu tenho uma base. Mas os dias que nós temos vivido, por muitas vezes, são dias que a gente não consegue enxergar isso. Nós temos vivenciado e experimentado já há 2 anos, um período de pandemia. Por mais que tenha amenizado, mas a gente consegue vivenciar e evidenciar, e os noticiários estão aí. A gente vive uma curva ascendente e descendente, o tempo inteiro ela sobe e desce. E as notícias que a gente recebe sempre são terríveis. Então nós vemos momentos que não há remédio, dinheiro, recursos que tragam esperança. Muitas pessoas, quando ouviram acerca de uma vacina, trouxeram a esperança e começaram a vislumbrar coisas. Mas aí o tempo vai passando e a gente começa a ver que, peraí, você tem que tomar uma dose, aí daí a pouco você tem que tomar uma segunda dose, daí a pouco você tem que tomar uma terceira dose, já vamos falar de uma quarta dose, quinta dose, e daqui a pouco você está tomando doses e doses e doses e você continua ouvindo o mesmo cenário. Então não existe algo que você possa se apegar para falar assim, não, isso aqui é a garantia de que tudo vai ficar bem. Isso aqui é a garantia que nós vamos voltar a viver de uma forma diferente. E a palavra do Senhor nos conta agora que Jeremias, ele está vivendo em momentos que o dinheiro, que o poder, que a fama, que o título, que a ciência, ele está vivendo dias que nada nesta terra pode ajudar. O cenário que ele tem vivido, o cenário que o povo tem vivido, ele olha, ele vai assim, poxa, acabou. Não tem o que fazer. E se você fizer uma leitura dos capítulos 1 e 2 de Lamentações, você vai ter uma ideia do cenário que está contemplando, do cenário que ele está vivendo. E no capítulo 3, quando ele vai trazer para a sua vida, quando ele se lembra da sua vida, quando ele se lembra do cenário dele, sofrida, o resultado disso, ele vai dizer lá no versículo 18, ele vai dizer assim, então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Quantas pessoas estão assim também hoje? Quantas vezes você já pensou dentro de você, eu já não tenho mais esperança, porque o que vai acontecer agora? Acho que o Senhor me desamparou, acho que o Senhor se esqueceu de mim, as coisas não estão acontecendo como eu espero, a crise talvez tenha chegado, as coisas que estão acontecendo na minha casa, nada acontece, nada funciona. Parece que eu estou sozinho, parece que eu estou abandonado e Deus não está olhando. E o cenário de Jeremias é exatamente esse. Ele não consegue mais enxergar um momento, alguma coisa que ele possa falar assim, poxa, vai acontecer, eu acho que nem o Senhor está comigo. Quantas pessoas estão assim hoje? Quantas pessoas têm olhado para as circunstâncias que estão à sua volta? Quantas pessoas que têm olhado para o seu passado recente? E isso traz angústia. E isso tira as forças. Às vezes quando você fala assim, parece que você tem um respiro, você fala assim, um sopro de luz, mas daqui a pouco você fala assim, poxa, mas vai ser tão difícil. Parece que não tem mais esperança para continuar, parece que não vai acontecer. Hoje eu quero falar sobre esperança, irmãos. Hoje Deus tem uma palavra de esperança para você. Mas quando a gente fala de esperança também, a gente fala de dificuldades, a gente fala de medo, a gente fala de dúvidas. É o caso aqui. Jeremias está experimentando e evidenciando isso, mesmo sendo um profeta. Isso nos mostra que todos nós
estamos sucintos, sim, a experimentar e viver situações como estas. Mas a Bíblia, ela nos traz referência de vida. A Bíblia nos traz referências de esperança. No meio popular existe um jargão muito conhecido que diz: a esperança é a última que morre. Mas para o cristão ela não morre, ela é eterna, ela é para sempre. Agora, você precisa entender que no meio do caos, no meio das dificuldades, no meio das situações, no meio das circunstâncias, é possível ter esperança. Pastor, quando está tudo dando errado, é possível ter esperança? É, mas tudo depende da forma como você olhar as circunstâncias. Então a primeira coisa que eu quero deixar para você é que é possível ter esperança quando a gente muda o foco das nossas vidas. Um dos grandes inimigos da esperança é esquecer as promessas de Deus. Um dos grandes inimigos da esperança é o esquecimento. Lembrar, irmãos, lembrar é um grande ministério. Quantas pessoas são esquecidas aí? Poxa, eu esqueci de fazer isso, eu esqueci de fazer aquilo, eu esqueci de fazer... Então lembrar, amados, ter uma boa memória é um grande desafio. Lembrar das coisas que tem que fazer. Lembrar do dia a dia. Eu preciso fazer isso, precisa acontecer aquilo, precisa acontecer isso, tem que acontecer... Você tem que ter, né, a mente muito sã para lembrar das coisas. Agora, se você é alguém esquecido, há uma chance, irmãos. Peça ao Espírito Santo. A palavra do Senhor em João capítulo 14, versículo 26 vai dizer assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Nós temos o Espírito Santo, que pode nos fazer lembrar. Às vezes a gente espera tanto: ô fulano, me avisa tal coisa, Beltrano, olha, não deixa eu esquecer tal coisa. E a gente vai, já percebeu como de uma certa forma a gente atribui às pessoas lembrar por nós, esperançar por nós. Você é responsável pelo seu próprio ministério de se lembrar. A responsabilidade é tua. E o primeiro que você precisa lembrar não é lembrar o teu amigo, o teu pastor, o teu colega, o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, o teu irmão. Não é você não tem que lembrar ele de alguma coisa, mas é você mesmo se lembrar. É você lembrar a você mesmo. Porque se a gente não trouxer à memória aquilo que Deus disse sobre si, e Ele disse sobre nós, a gente vai enfraquecer, irmãos. Então a mensagem de Deus hoje para você é: ei, se lembre daquilo que Deus prometeu para você. É o individual agora. Deus te trouxe aqui para você ouvir uma palavra de esperança, mas Ele está falando para você: ei, se você mesmo não lembrar dentro de você a promessa que Ele estabeleceu sobre a tua vida, você vai enfraquecer, porque as pessoas elas podem te lembrar, mas você precisa trazer à tua memória. Jeremias, ele disse: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu quero trazer à memória o que pode me trazer esperança, porque o cenário é difícil, o cenário é de dor, mas ele precisa se lembrar que Deus estabeleceu promessas, Deus falara com ele, Deus não deixou desamparado. E Deus está falando para você: ei, eu não deixei você desamparado, mas eu tenho alertado, o Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado as nossas vidas. Então a primeira coisa hoje, irmãos, é nos lembrarmos daquilo que o Senhor tem falado acerca de nós. O que Jeremias está fazendo agora, ele muda o foco. Ele propõe agora ter uma mudança de mente.
Ele está se propondo mudar a atitude, assim como o salmista Davi. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O tempo é difícil, mas eu posso confiar num Deus que é provedor. Eu posso confiar num Deus que me estabeleceu promessas. Eu posso confiar num Deus que falou que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É aquilo que Ele reservou para nós. Eu começo a não olhar para as circunstâncias da minha volta, mas eu começo a olhar pela promessa que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Eu começo a olhar sobre aquilo que o Senhor falou acerca de mim. Porque quando a gente olha para o passado vai trazer dor. Quando você olhar para o teu próprio presente, o presente vai te trazer medo, vai te trazer angústia. Talvez, e agora? Será que é esse o caminho? Será que não é? Ei, mas há um Deus que está sentado sobre o trono, que está olhando para você. Há um Deus que está sentado, e Ele fala: ei filho, eu estabeleci promessa, e eu vou te levar de rumo àquela promessa que eu estabeleci sobre a tua vida. Quando Jeremias faz isso, o seu coração de lamento se transforma num coração cheio de esperança. As palavras que você escuta, que ele está dizendo no capítulo 3, a partir do versículo 21, vai começar a mudar. As palavras melancólicas, elas vão dar lugar agora, irmãos, a palavras de esperança. Esse olhar para Deus muda a nossa visão do mundo, muda a nossa visão das circunstâncias, porque as situações elas se tornam pequenas diante de um Deus grandioso. E isso acontece, irmãos, não porque eu enxergo a onipotência de Deus. Não, Deus é poderoso para fazer tudo, não. Mas eu enxergo um Deus que é misericordioso. Eu enxergo um Deus que é bom. Eu enxergo um Deus que é fiel. O que ele falou? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ei, o cenário é difícil, eles podiam ter morrido, mas as misericórdias do Senhor ainda são a causa de nós não sermos consumidos. Está tudo dando errado, está tudo ruim, o cenário não é legal, mas eu estou de pé. E se eu estou de pé, é porque a misericórdia do Senhor tem sido derramada sobre a minha vida. Se eu estou de pé, é porque a graça do Pai se estabeleceu sobre mim. Isso me faz lembrar de uma outra história. Abra a tua Bíblia aí em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Vai dizer assim, Ruth 1,16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, Ruth foi uma mulher que esperançou diante da morte, que esperançou diante do desconhecido. E é importante lembrar aos irmãos que a palavra esperança, ela vem do verbo esperançar e não do verbo esperar. Às vezes a gente confunde muito isso, e há uma grande diferença sobre tudo isso. Pastor, existe o verbo esperançar? Sim. E a palavra esperança vem do verbo esperançar, porque esperar é passivo. Esperar é passivo. Você sente e espera acontecer. Então eu não faço nada. Mas esperançar é ativo. Você estimula a sua história e você faz acontecer. Esperançar é o contrário de desanimar. Tem aqueles que falam assim: não, eu tenho uma esperança, mas ele está desanimado, ele está esperando, então ele não está na esperança.
Porque quando você tem esperança, você se levanta. E você continua andando, porque você espera que alguma coisa vai acontecer. Você continua caminhando, você não entrega os teus pontos, você não entrega, a todas as tuas forças e fala assim, aqui eu vou ficar e aqui eu vou estacionar, não vou sair mais daqui não. Você continua falando assim, está difícil, eu estou me arrastando, mas eu vou. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela já não tinha forças, mas ela esperançou. E ela continuou, ela se esforçou, ela se arrastou, mas ela tocou nas vestes de Jesus. Então, amados, Deus está falando para você, é tempo de você esperançar, é tempo de você agir. É tempo de você não parar, mas é tempo de você caminhar. A Bíblia diz que Ruth estava casada, você conhece a história. Ela ainda não tinha filhos, ela era uma moabita, ela morava na sua cidade. A família do marido de Ruth vem de Belém, vem de Judá, porque ali havia fome. Então eles se locomovem até a cidade de Moabe, eles se deslocam lá, buscando melhores condições de vida. E aí eles ficam lá. Lá Ruth conhece seu esposo. E a Bíblia diz que após alguns anos, Ruth perde o seu marido, perde o seu cunhado, perde o sogro. A Bíblia não relata como eles morreram, mas o certo é que 3 mulheres, Ruth, Orfa e Noemi, elas ficam desamparadas. 3 viúvas, sem filhos, sem dinheiro, sem sustento. Você conhece essa história. Noemi, a sogra de Ruth, então agora se sente desamparada. E então ela escuta falar que as coisas estão começando a melhorar na sua cidade em Judá. Então ela vai decidir voltar para Judá. Ela vai decidir, não, agora eu vou voltar para minha casa, porque talvez lá eu tenha condições melhores, porque afinal, aqui eu sou forasteira. Eu não sou moabita, então eu vou voltar para minha cidade, talvez ali eu consiga ter uma condição melhor de vida. E a Bíblia diz que então elas começam a caminhar, mas no caminho para Judá, ela para e ela libera então as suas noras. Elas falam, não, olha, fiquem vocês em Moabe. Vocês não são da Judéia, vocês não são de Belém, vocês são moabitas, então vocês podem se casar novamente, se casem, vocês são jovens. Vão viver as suas vidas. Afinal, ela não tinha mais esperança. Ela perdeu a sua família, ela já sai da casa dela, já sai da cidade dela, porque estava tudo difícil. Ela chega para Moabe, agora ela perde tudo. Perde filho, perde marido, perde tudo. E a Bíblia diz que Orfa, então ela vai e ela aceita aquilo que a sogra propôs a ela. Ela vai voltar para sua casa, vai voltar para sua família, vai voltar para o seu conforto. Lá ela vai ser amparada, lá ela vai ser cuidada. Mas como sabemos, a Bíblia diz que Ruth, ela não abandona a sua sogra. Ruth, ela permanece. Ruth olha para aquela mulher, a condição daquela mulher, que era a sua amiga. E a Bíblia diz que agora ela vai se fazer esperança sobre a vida de Noemi. Ela diz o quê? Não me peças para te abandonar. Eu irei com você. E o teu Deus será o meu Deus. Irmãos, vamos raciocinar. O que faz uma mulher jovem? Ruth era jovem. Ela abandona a sua cidade. Lá ela tem sua família. Ela tem o suporte familiar dela. Afinal, Noemi era apenas a sua sogra. Não existe laços sanguíneos. Ela poderia simplesmente ter ficado, ela poderia ter ficado com a sua família, receber o amparo da sua família, ela teria uma moradia, ela teria uma casa, ela teria alguém que sustentaria ela poderia se casar novamente, ter filhos, constituir sua família e viver bem. Então o que faz uma mulher jovem abandonar sua cidade, abandonar sua família para seguir a sua sogra para uma terra distante? Parece Abraão, né? Sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Ruth nunca fora para Judá, não sabe como é, não sabe o que reserva para ela. A situação vai complicar para a vida dela agora, de uma certa forma, olhando de uma perspectiva humana. Noemi era um testemunho vivo da presença de Deus para as 2 noras. Primeiro ponto que eu quero deixar aqui.
dentro dessa situação? O que faz Ruth decidir seguir com a sua sogra? Porque Noemi foi alguém que era um testemunho vivo da presença de Deus na sua vida. Ela chamava as duas noras de filhas. Ela tinha um amor. Eu não sei como era a família de Orfa e de Ruth, mas você consegue perceber que alguma coisa acontece com Ruth, porque ela está disposta a abandonar a segurança do seu lar, seguir para o desconhecido, na esperança de partilhar esperança para quem um dia foi esperança para ela. Ruth se torna uma esperança para Noemi. Para Noemi, ela está olhando e fala assim, não tem jeito, porque a minha vida está de catástrofe em catástrofe. A gente sai porque não tem comida, não tem pão. A gente vem para cá tentando uma condição melhor, aí acontece essa catástrofe, eu perco todo mundo. Eu não tenho mais ninguém. Agora eu sou uma viúva, eu não tenho descendência. Eu não tenho ninguém quem olhe por mim. A minha vida está de mal a pior, mas a Bíblia diz que uma moabita se torna esperança para a sua sogra. No dia a dia, irmãos, quantas vezes eu e você, quantas vezes nós temos a oportunidade de ser esperança para o outro? Quantas vezes Deus deu uma oportunidade para mim e para você de ser esperança para outra pessoa? Por vezes a gente está tão focado nas nossas necessidades, na nossa própria demanda, no nosso pão, e a gente esquece que o pão não é nosso. A gente esquece disso. É de quem nos dá a vida. Quantas vezes eu e você, quantas vezes a gente se exclui, irmãos, de ser esse lugar de fé, de ser esse lugar de confiança, de ser esse lugar de partilha de dor, de ser esse lugar de esperança para outros. Quantas pessoas que talvez chegaram até você, até cada um de nós, talvez precisando de uma palavra, e a gente não se importou, porque a gente estava muito preocupado com as nossas próprias vidas, a gente estava muito preocupado com os nossos próprios problemas. Mas perceba, Ruth também tem um problema. Ruth também tem uma situação, mas isso não fez com que ela não se tornasse esperança para a sua sogra. Eu fico pensando, de que forma que você lê a Bíblia? Como você lê a Bíblia? Você já pensou que antes de ser um livro, a Bíblia também foi vida? Porque, poxa, eu estou desanimado, eu vou abrir a palavra do Senhor, Deus vai falar comigo. E eu vou ler a história de tantas pessoas que enfrentaram situações e venceram. A Bíblia se torna uma esperança, mas lembre-se que antes de ser esperança, a Bíblia foi vida. Aqui existem pessoas, homens e mulheres, instruções do Senhor, que faz com que nós tenhamos esperança. Ela é vida. Vida que soube ser esperança. E o testemunho de Ruth questiona então o nosso testemunho como cristão hoje. E a pergunta é, você tem sido um lugar de esperança? Sabe quando a gente vê aquelas reportagens de pessoas que passam situações tão difíceis? Às vezes a gente está reclamando, porque não acontece isso, porque não acontece aquilo outro, por causa disso, por causa daquilo outro. A gente vê uma pessoa passando uma situação muito maior que a nossa, e ela ainda está sorrindo. Você fala, Deus, essa pessoa eu nem precisei falar com ela, mas ela é uma esperança para mim. Sem ela perceber, o testemunho dela é uma esperança para mim. E eu vejo isso. E Noemi talvez está perdendo isso. Noemi não percebeu que o testemunho de vida dela era uma esperança para Ruth. E isso faz com que Ruth fale assim, olha, não me istes para que eu me afaste de você. Aonde quer que você for, eu também vou, porque eu ouvi falar desse Deus. O teu Deus também é o meu Deus. Eu fiz uma escolha. Será mais que a gente
Tem sido esperança para outras pessoas? Será que as pessoas olham para você e falam assim: eu tenho esperança porque eu olho a tua vida, e a tua vida me testemunha que eu posso confiar nesse Deus? Você tem sido um lugar de esperança, não apenas para si agora, mas para os outros também. Eu preciso trazer a memória que me traz a esperança, mas também preciso ser esperança. Agora, quando a gente prioriza mais o touchscreen do celular, do tablet, do que o toque, paz do Senhor, irmãos, coloca a mão no ombro, dá um abraço, a gente nega a esperança. Mas parece que a gente ficou tão preocupado e tão envolto nisso, né? Você anda e está todo mundo assim. Você já percebeu isso? No teu dia a dia, as pessoas já estão com fone de ouvido e estão lá. Ou às vezes até andando, as pessoas estão nem olhando para frente, elas estão lá. Elas até esbarram em você. Porque a gente tem priorizado mais o touchscreen do que o toque. Quando a gente está fazendo isso, a gente também está negando a esperança para as pessoas. Quando a gente é membro de uma placa e a gente não é membro de corpo, a gente também está negando a esperança. A gente não está sendo um lugar de esperança. Porque eu falo de uma placa, mas eu não sou corpo. Eu não consigo ser corpo. Você é onde? Isso da comunidade evangélica Senhor Justiça Nossa. Ai, que legal. Eu vou lá na tua igreja. Aí o irmão vai lá na igreja. Cadê o irmão? O irmão não está aqui. Quantas vezes a gente tem negado ser corpo, ser um lugar de esperança? A gente é membro de uma placa, não somos membros de um corpo. Quando a gente prioriza o nosso próprio bem do que estar no lugar do bem comum, a gente nega a esperança. Quando a gente se importa apenas com a nossa demanda, a gente nega a esperança. Mas o problema não é meu, o problema é dele. Mas quando a gente está presente para o outro, verdadeiramente presente, irmãos, a gente escuta com o coração, a gente é esperança. Quando a gente decide caminhar a segunda milha, a gente é esperança. Dar esperança a um mundo que abraça o individualismo. De ajudar alguém sem esperar algo em troca. Mas hoje a gente se tornou pessoas que a gente só faz se alguém nos der alguma coisa em troca. Eu não faço simplesmente pelo bem que eu vou fazer para alguém, mas eu faço porque alguém vai me oferecer alguma coisa em troca. E ai dela se não oferecer alguma coisa em troca. Eu vou falar até... Já percebeu isso? Quantos de nós perdemos a gentileza? Às vezes a gente vai na padaria e cobra até o pão que a gente comprou para alguém. Não, ele pediu para eu comprar pão, ele vai me pagar. Porque a gente se tornou assim. Nós perdemos a gentileza de ver que alguém de repente está numa dificuldade e você tem um conhecimento que você pode ajudar. E você nega a esperança, você nega a ajuda. Não, eu não vou ajudar, isso não é meu papel, isso não é minha função. Será, irmãos, que nós temos negado a esperança? Deus está falando para você, Ele quer trazer à memória o que te dá a esperança. E Ele está falando para você também, seja esperança para alguém. Ruth soube ser esperança para sua sogra Noemi. Ela disse, jamais te deixarei só, Noemi. Onde tu fores eu irei. Mas quantas vezes a gente tem deixado os nossos irmãos sozinhos?
A gente não tem orado por eles. A gente não tem preocupado com a demanda deles. Às vezes a gente está tão preocupado com a demanda lá de fora e a gente esquece a demanda aqui de dentro. Estava falando com a pastora Ana há pouco e ela falou uma situação que é verdade. Às vezes a gente está tão preocupado com a demanda lá de fora, a gente não consegue preocupar com a demanda aqui de dentro. A gente consegue fazer um pedido de oração para quem pede, mas a gente não faz uma oração para o irmão que a gente sabe que ele está precisando de oração, que ele está passando por uma situação difícil, a gente não ora. A gente não vai lá se preocupar, a gente não vai dar um abraço no irmão. Segundo ponto. Quando a gente entende que Deus é misericordioso, bom e fiel. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Jeremias agora entende que a presença de Deus, ela é a esperança. Não são as coisas, não são os fatores, mas é o próprio Deus. A presença dele é a esperança, porque ele está ali. E ele é poderoso para fazer além daquilo que eu possa imaginar. Ele está ali. Ele talvez não fez agora, mas ele vai fazer no momento que for o momento certo. Porque o pão não é nosso, o pão é dele. Jeremias agora passa a entender isso. Um Deus de misericórdia. Ele passa a entender como os 3 jovens na fornalha. Talvez ele não nos livre das circunstâncias, mas ele nos livre na circunstância, no meio da situação. Porque Deus, ele age com bondade com todos, todas as pessoas. Deus é bom o tempo todo, mas a misericórdia é para aqueles que têm aliança com ele. A graça do Senhor. Jeremias sabia que tudo aquilo era consequência, tudo aquilo que eles estavam vivendo era consequência do pecado. Entretanto, havia agora dentro dele uma certeza de que esse Deus era misericordioso. Por quê, amados? Porque não são as circunstâncias que dizem para mim se Deus me ama ou me quer bem. Não são as circunstâncias que vão dizer que Deus me ama. Ah não, e agora estou passando um problema, então Deus não me ama, Deus não se importa comigo. Jeremias agora está entendendo, ele passa a entender isso. Não são as circunstâncias que vão dizer que o Senhor me ama ou não, mas dentro de mim tem essa certeza. Ele me ama. Não importa o problema. É isso que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão dizer para o rei Nabucodonosor: ele me ama. Não importa. Não importa o que aconteça, não importa se tudo está indo mal. Ele me ama. Isso não vai mudar, porque eu confio nele independente das circunstâncias. Por isso Abacuque, ele vai dizer lá em Abacuque capítulo 3, versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Agora, para o crente, por muitas vezes é fácil você cantar isso, mas viver é diferente. Não é verdade? Mas a gente precisa viver aquilo que a gente canta. Então, amados, quando vier os tempos difíceis, como já temos vivenciados, precisamos ter essa confiança em nosso coração, trazer à memória o que nos dá esperança. Ele estabeleceu promessas sobre a nossa vida. Ele falou: ei, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele continua do nosso lado. Ele continua conosco. Quando você vê que está tudo dando errado, ei, ele continua do teu lado. Ele está te abraçando, ele está te consolando, ele está te fortalecendo. Ele continua sendo o Senhor. Voltando para Ruth. Noemi, sabedora agora que Deus derramou, manifestou a sua misericórdia lá em Belém. Está tendo pão novamente em Belém. Ela volta com Ruth para lá. Quando lá eles chegam,
Ruth faz tudo aquilo que Noemi orienta. Uma agora era esperança para outro. Uma era esperança para outra agora. Só que perceba que agora mudou um pouco o cenário. Porque Noemi era a estrangeira em Moabe. Agora a Ruth é que se tornou a estrangeira. Ruth agora é aquela que é a viúva, pobre, que não tem nada, e ainda por cima ela é estrangeira, ela não é do povo. Ela deixou Moabe, ela deixou a sua terra, ela deixou a sua família, ela deixou a expectativa de vida que ela tinha para viver ali a marginalidade. Agora ela vai viver catando espigas de milho, espigas numa fazenda, de um parente próximo chamado Boaz, de Noemi, um parente de Noemi. Ela vai pegar as espigas que caem no chão, aquilo que é deixado ali, e o Senhor já tinha ordenado que realmente aquilo era para as viúvas, para os órfãos. E ela vai viver daquilo que vai pegando no chão. Ela vai vivendo a marginalidade ali. Ela está colhendo espigas na terra de Boaz. Boaz foi um homem de um forte caráter. Ele, como um dos parentes mais próximos, irmãos, ele assume a responsabilidade de resgatar a dignidade daquelas duas mulheres. E então ele se casa com Ruth. Ele sabia que precisava preservar a linhagem, preservar a herança. E ali Deus manifesta a sua misericórdia, Deus manifesta a sua bondade para com as duas. Mesmo Noemi talvez falando, não tem mais jeito. Mas Ruth, uma moabita, alguém que ela jamais esperaria, mas ela ouviu falar desse Deus, através do testemunho de Noemi. Ruth, ela vai, e ela passa a servir a Deus, e aquela que ela foi esperança, agora ela se torna esperança. Então uma ajudou a outra, uma fortaleceu a outra. Irmãos, Deus conhece a motivação do nosso coração, e quando a gente planta esperança, a gente vai colher esperança, mesmo que sejam em tempos difíceis. Deus está falando comigo e com você nessa noite. Ruth esperançou, e ela foi autora da sua própria história. Ela foi corajosa, irmãos. O livro de Ruth é um livro que fala de esperança em meio à dor. Ela ouvira falar da fidelidade de um Deus poderoso, através da vida da sua sogra. E agora ela colhe os frutos dessa fidelidade. A história é tão linda, irmãos, que a esperança de uma mulher estrangeira dá à luz a linhagem de Jesus. A esperança para a redenção da humanidade é uma história de esperança. O filho de Ruth, Boaz. O filho de Ruth, Boaz, se chama Obed, que era avô de Davi. Tamanho privilégio para uma mulher estrangeira, pobre e viúva, mas que tinha esperança. A linhagem de Jesus é uma linhagem de esperança. Se você pegar cada vida, você vai ver que é uma linhagem de esperança. A parte final do versículo 23, para a gente encerrar, Jeremias vai falar que grande é a fidelidade do Senhor. A fidelidade de Deus, irmãos, é a capacidade de Deus cumprir o que nos prometeu. Porque entenda isso, a fidelidade de Deus não é uma qualidade de Deus, é parte do próprio Deus. Então negá-la é negar a si mesmo. Haverá momentos, irmãos, em nossas vidas que nós vamos ser desafiados a escolher, a fazer uma escolha entre aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que você está enxergando à sua frente, ou o que Deus nos diz. Jeremias agora começa a entender, porque anos antes, Deus convidou Jeremias a descer à casa do oleiro e observar o oleiro fazendo um vaso. O que Deus estava mostrando ali?
que Deus estava dizendo ali para Jeremias? Que o vaso seria refeito. Jeremias agora começa a entender. O Senhor está refazendo o vaso, Senhor. Então há esperança. O Senhor não desistiu. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Creia. Do Senhor é a última palavra. Vamos ficar em pé nessa noite. Quem sabe você entrou hoje se perguntando se vale a pena mesmo continuar tendo esperança. A história de Ruth nos ensina que sim, que não devemos apenas ter esperança, mas devemos ser esperança. Jeremias ainda estava vivo quando ele viu com seus próprios olhos o povo regressando e as promessas de Deus se cumprindo. Deus está falando para você hoje, na primeira Santa Ceia deste ano de 2022, não permita que as circunstâncias tenham a última palavra na sua vida. A última palavra pertence ao Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O Espírito Santo hoje, Ele está lembrando a você. O Espírito Santo hoje está lembrando a você. Traz a tua memória. Traz o que te traz esperança. Deus está falando para você, traz a tua memória. Deus está restaurando você hoje. Deus está te adornando nessa noite. Deus está derramando a graça dele nessa noite sobre a tua vida, falando, filha, filho, eu não desisti, mas eu sou esperança na tua vida. Eu sou o Deus que posso fazer todas as coisas, mas hoje Deus está te falando, ei, muda a perspectiva, muda o olhar, muda a forma como você talvez entrou esse ano. É engraçado como, eu não sei se todos perceberam, mas pelo menos aqui nesse bairro, eu acho que quem mora para cá pôde perceber. A quantidade de fogos foi muito menor na virada do ano do que foi o ano passado, do que foi o ano retrasado. Sabe o que significa isso? Desesperança. Mas no meu coração, os fogos estavam sendo soltos, porque eu falava, Senhor, Tu és a minha esperança. Os meus olhos estão fitos em Ti. Deus está falando para você que os teus olhos, que a tua mente, que o teu coração, que o teu pensamento esteja olhando para o Senhor e fala, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu creio em Ti, Senhor, Tu és a minha esperança, e eu sei o que Deus prometeu, o que Deus estabeleceu, Ele vai cumprir, não importa o que aconteça, não importam as intempéries, Ele é fiel. Pai, nessa noite eu quero orar pela Tua igreja, Senhor Jesus. Senhor, eu creio que muitos precisavam ouvir esta palavra nessa noite. Quantas pessoas, Senhor, que talvez já iniciaram esse ano, Senhor, sem perspectiva, sem esperança, olhando, Senhor, simplesmente para as situações que têm acontecido em sua volta. Mas Deus, nessa noite o Senhor está trazendo a memória, o Teu Espírito Santo está lembrando, o Senhor foi aquele que estabeleceu promessas, o Senhor é aquele que falou que iria acontecer, e o Senhor falou que vai acontecer. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, Deus, nós trazemos a memória, Senhor, nós somos renovados pela esperança nessa noite, a esperança de que o Senhor está conosco, a esperança de que o Senhor foi aquele que estabeleceu, e se o Senhor estabeleceu, o Senhor vai cumprir. Por isso, nessa noite, renova as forças daqueles que estão abatidos, renova as forças daqueles que estão cansados, daqueles que entraram aqui talvez sem perspectiva, Senhor, que hoje eles possam ver a Tua glória, que hoje, Senhor, os olhos possam ser abertos e eles possam crer, Senhor.
O Senhor é aquele que realiza o milagre. O Senhor é aquele que faz o impossível. O Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. Porque a tua palavra para as nossas vidas já foi: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo novo se fez. E nós estamos em Cristo. Nós estamos no Senhor. Nós estamos naquele que estabeleceu a promessa. Oh Espírito Santo, por isso nessa noite, renova as forças. Senhor, que hoje quando nós formos cear, Senhor Jesus, que nós tenhamos uma ceia maravilhosa, porque nós sabemos que na mesa o Senhor está conosco, que na mesa a Tua presença se faz presente, Senhor Jesus, e o Senhor é aquele que reparte o pão, o Senhor é aquele que dá a palavra sobre as nossas vidas, o Senhor é a água, Senhor, Pai, que entra sobre as nossas vidas, que mata a nossa sede. Por isso, Pai, nessa noite nós rendemos a Ti a honra, a glória, o louvor e a exaltação, em nome do Pai, Senhor, do Filho e do Espírito Santo. Nós Te louvamos, Te agradecemos, porque nós podemos, Senhor, sair hoje deste lugar, Senhor Jesus, em esperança. Tu és a esperança viva. E Senhor, nós sabemos que Tu estás conosco, e a Tua promessa, o Senhor estará conosco até o fim. Por isso nessa noite, toca sobre esse coração que precisa hoje, Senhor, ouvir esta palavra, e traz a esperança. Espírito Santo, abre o entendimento, renova as forças agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.